Oi gente, tudo bem? Aproveitei o tempinho que eu tenho hoje pra gravar esse vídeo pra vocês, respondendo uma pergunta que tá sendo muito questionada. Eu sei que eu tenho eu sumi um pouco aqui do canal, já faz um bom tempo que eu não posto nenhum vídeo, e aí as pessoas têm me chamado no Instagram, deixado comentários aqui também nos meus vídeos, querendo saber como eu tô hoje, se a minha depressão voltou, e eu resolvi gravar pra responder essa pergunta de vocês, tá? Eu entendo o porquê vocês querem saber isso, eu entendo que a depressão, ela tem seus altos e baixos, então, nos anos que eu enfrentei a depressão, que eu passei pela depressão, eu tinha também os meus altos e baixos, períodos que eu tava bem, e aí de repente eu voltava pra aquele buraco novamente. Então eu entendo que vocês queiram saber se eu realmente fui curada, ou se a minha depressão pode ter voltado. E eu posso falar pra vocês, afirmar sem medo de errar, que graças a Deus minha depressão não voltou. Eu postei o meu vídeo aqui falando sobre a cura da depressão já tem uns 3 ou 4 anos, mas que eu fui curada foi em 2012. Então a gente já tá entrando em 2020, já vai fazer 8 anos, é isso? Vai fazer 8 anos já que eu fui curada da depressão. E graças a Deus eu estou realmente curada. Ela não voltou. Mas eu preciso falar uma coisa pra vocês. Existe outro problema psicológico que é muito facilmente confundido com a depressão, que é a dependência emocional. Se você assistiu outros vídeos do meu canal, você sabe que eu não tive só depressão. Eu tive síndrome do pânico. Eu tive diversos problemas psicológicos, sabe? Que Deus tratou cada um deles, um de cada vez. E o último tratamento que eu passei de cura foi da dependência emocional. E nesse processo, eu passei por um divórcio, né? Há 1 ano e meio atrás, eu me separei. E eu tava casada. Então, nesse período que eu passei, assim, logo que eu me divorciei e vim morar sozinha na Califórnia, que eu tava em Boston com ele, vim sozinha pra Califórnia. Foi muito difícil, acho que vocês devem imaginar. E não foi só questão do luto, do fim do relacionamento que toda pessoa passa, sabe? Que qualquer ser humano sente. Tinha também a questão da dependência emocional, que eu sempre fui dependente emocional. E tinha vezes que eu achava que eu não ia aguentar, sabe? Aquele sofrimento, porque é como eu disse pra vocês, a dependência emocional, ela pode ser facilmente confundida com a depressão, porque os sintomas são muito parecidos. Quando você passa pelo fim do relacionamento, sabe? Quando você tá vivendo aquele término e você se sente sozinha. Gente, eu vou fazer um vídeo falando sobre a dependência emocional, pra vocês entenderem melhor, você que não sabe sobre o assunto. Mas essa semana passada eu tava conversando com uma amiga que ela também tem dependência emocional e ela terminou o relacionamento dela essa semana. E aí ela tava me falando que ela não tinha ânimo pra nada, não tinha vontade de levantar da cama, porque a vida dela era outra pessoa, entende? E daí ela perdeu aquela outra pessoa, é como se ela tivesse perdido a razão de viver, como se ela tivesse perdido o chão dela. E eu passei por isso também. Então, nem sempre a pessoa tá com depressão. Às vezes é dependência emocional e ela pode facilmente confundir com depressão, entende? Porque os sintomas são muito parecidos. E como eu disse, eu passei por esse processo, foi muito difícil. Teve dias desesperadores que eu me questionei. Será que minha depressão tá voltando? Será que eu vou entrar em depressão de novo? Porque foram dias muito difíceis que eu só levantava da cama pra ir trabalhar porque eu tinha minhas contas pra pagar e que eu tinha que me virar e pagar, entendeu? Aí eu ia trabalhar chorando, voltava, chorava mais um pouco. Aí quando eu pagava minhas contas eu já não ia trabalhar, ficava em casa sem ânimo pra nada, sabe? Então é muito facilmente confundida com a depressão. Só que hoje que tudo isso passou, eu sei diferenciar, sabe? Eu consigo enxergar a diferença da depressão com a dependência emocional. A minha depressão não voltou, mas esse período de... Porque eu entrei de cabeça mesmo. Eu falei, cara, eu preciso ser curada da dependência emocional. Assim como eu fui curada de todos os outros problemas, vários outros problemas que eu tive, como a depressão, eu sabia que eu poderia ser curada da dependência emocional também. E eu entrei de cabeça nesse processo. Eu decidi que eu não ia me relacionar, não ia entrar em outro relacionamento pra suprir aquele
aquele vazio, aquele buraco, sabe? Que aquela pessoa tinha deixado. Porque era o que eu sempre fiz. Era o que eu sempre fazia em toda a minha vida. Pegar uma pessoa e só substituir, entende? Eu sabia que eu precisava curar aquilo, que aquilo estava errado dentro de mim. E eu passei por esse processo. Foi um processo muito doloroso. Foi muito sofrimento. Mas eu sei diferenciar a dependência emocional da depressão. Hoje em dia eu sei. Sabe, a pessoa que tem dependência emocional, ela não consegue ter motivação pra fazer as coisas por si própria, sabe? Pra acordar cedo e ir pra academia, porque aquilo vai fazer bem pra ela, porque ela vai realizar o que ela deseja, ou levantar cedo e trabalhar pra... Entende? Ela não consegue ter essa motivação como ela tem pra fazer aquilo por outra pessoa, sabe? Ou seja, ela consegue se sacrificar em algumas coisas quando é pelo outro, mas quando é por si mesma, ela não consegue ter motivação pra fazer as coisas por si mesma, porque ela não se ama o suficiente, entende? Ela ama mais o outro do que a si mesma. E eu vou falar mais sobre isso, sobre a dependência emocional, em um outro vídeo, mas eu só queria pontuar isso, de que eu passei por esse processo muito difícil, muito doloroso, que eu me questionei se a minha depressão não tinha voltado, sabe? Se não era a minha depressão que tava voltando. E não era só o processo da dependência emocional que eu tava vivendo. E hoje, graças a Deus, eu tô super bem. Eu acredito que eu esteja curada da dependência emocional também, mas eu não posso afirmar com 100% de certeza ainda pra vocês, porque eu ainda tô um pouco insegura em relação a isso. Eu tô vivendo super bem sozinha agora, super bem. Eu sei que se eu não fui 100% curada, pelo menos 90% eu já fui, sabe? Agora, tem algumas coisas que eu ainda fico meio em dúvida. E eu não quero falar uma coisa pra vocês que foge da realidade, tipo, afirmar uma coisa que eu não tenha certeza. Como, por exemplo, a minha cura da depressão, eu tenho certeza absoluta e é por isso que eu tô afirmando aqui pra vocês. Agora, eu vou fazer vídeos falando sobre a dependência emocional, sobre o meu processo de cura, sobre o que eu vivi, sobre como foi, sabe, esse processo de cura e o quanto eu tô melhor hoje, porque até pouco tempo atrás, em que eu tinha dependência emocional ainda, era pavoroso ficar sozinha, entende? Quem tem dependência emocional sabe que é pavoroso ficar sozinha. Um dia é como se fosse um mês, um ano pra gente, sabe? Um dia sozinha, é terrível. E eu já tô há 1 ano e meio. Eu tive conheci algumas pessoas, mas não entrei em relacionamento nenhum, porque eu realmente queria passar por esse processo da cura da dependência emocional e ter certeza de que eu tava curada antes de entrar em um relacionamento. Eu sei que eu vou poder afirmar pra vocês com 100% de certeza de que eu fui curada quando eu tiver num relacionamento, entende? Mas enfim, isso é assunto para um próximo vídeo. Hoje eu quero dizer pra vocês que, graças a Deus, minha depressão não voltou. Já vai fazer 8 anos que eu fui curada. E que, sim, você pode acreditar que a depressão tem cura. Eu não fui a única que fui curada. Tem muitas pessoas, inclusive eu tava pensando em gravar alguns vídeos, assim, fazer videochamada, sabe? Com algumas pessoas que foram curadas da depressão, pra vocês verem que isso acontece, sim. Você pode, sim, ser curado. Eu sei que tem muita gente que também não foi curado ainda, mas você precisa acreditar, é o primeiro passo, sabe? Você não perder as esperanças. E é esse o motivo de eu estar aqui fazendo esses vídeos. E eu quero gravar com outras pessoas que também foram curadas pra vocês verem o testemunho de outras pessoas. Porque foi assim que se deu o início do meu processo de cura, entendeu? Foi eu entender que eu realmente poderia ser curada através do testemunho de outras pessoas que eu ouvi, que foram curadas de problemas emocionais, de curas da alma, entende? Então é isso que eu tô fazendo aqui. Eu quero que vocês entendam que isso é possível, sim. E que já faz quase 8 anos que eu tô curada. E isso pode acontecer com você também. E eu desejo que isso aconteça com você. E eu sei que Deus deseja que isso aconteça também. E eu acredito que se você tá aqui no meu vídeo hoje, já é o início de tudo. É Deus te mostrando que Ele pode, sim. E Ele deseja te curar. Tá bom? Assistam meus outros vídeos pra vocês entenderem como foi que tudo aconteceu. Eu conto o meu relato, mas eu sei que Deus trabalha de diversas formas com diversas pessoas. Então, com cada pessoa, Ele vai usar uma ferramenta, Ele vai agir de uma forma diferente. Mas eu quero que você saiba que Ele não ama mais a mim porque Ele me curou e não te curou ainda. É só que não aconteceu ainda. Mas não perca as esperanças, Ele deseja te curar. E não necessariamente precisa ser exatamente da mesma forma que foi comigo. Eu já ouvi vários testemunhos de pessoas que foram de formas diferentes, mas Deus fez, entende?
A grande questão tá em tratar a raiz. Porque quando você combate só os frutos, você fica ali, ó, lutando, mas a cada estação aqueles frutos estão lá. E os frutos são os sintomas da depressão, entende? O que o remédio faz é tratar os sintomas. Mais uma vez, eu quero pontuar que eu não sou contra os remédios. Eu sei que tem gente que já toma há um bom tempo e é muito perigoso parar assim do nada, então não tô incentivando esse tipo de coisa. Deus vai te mostrar e vai te guiar no que você deve fazer, mas o que eu sei é que o remédio ele trata só os sintomas e o que você precisa fazer é tratar a raiz, entende? Independente se você continua com o remédio ali combatendo os sintomas, mas procura onde tá a raiz da sua depressão, sabe, no seu interior e trata a raiz, porque aí você arrancando a raiz, ela não volta mais. Então é isso, gente, se vocês se interessam por esse tipo de assunto, procura outros vídeos aqui no meu canal, se não tiver gravado ainda, se inscreva, porque daí quando eu gravar, vocês vão poder assistir, tá bom? Super beijo, que Deus abençoe muito você.